Descubra os 13 relatos amaldiçoados que a família esconde da fazenda, mistérios que gelam a alma. Ana chegava ao céu escuro da fazenda, uma nuvem densa de mistérios e enigmas pairando sobre sua cabeça. O vento frio sussurrava como se quisesse lhe contar segredos obscuros, mas sua mente mal conseguia registrar as lembranças da infância. São João do Piauí parecia mais uma cidade fantasma, os rostos familiares se tornaram estranhos, os olhares vazios e os sorrisos forçados. A única coisa que restava era a casa antiga, sugando a luz do dia e mantendo a sombra de seu avô em cada canto como um manto pesado. Na primeira noite, enquanto tentava ignorar os arrepios que lhe subiam pela espinha, Ana ouviu barulhos vindos do celeiro. Eram sons estranhos, um chamado mudo que pulsava dentro dela. Com o coração acelerado e as mãos tremendo, ela se levantou, a curiosidade se misturando à ansiedade. O piso de madeira rangia, ecoando sua presença enquanto ela avançava no escuro. Ao chegar ao celeiro, os portões se abriram com um gemido lamentoso. No fundo, uma tranca enferrujada prometia mistérios. Estranhos rumores cercavam o baú que ali se encontrava, sussurros sobre uma maldição antiga que envolvia sua família. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Recuperando a coragem, Ana se aproximou do baú e sentiu o peso da história pulsando sobre seus ombros. Um arrepio percorreu sua coluna. O céu lá fora parecia mais escuro, como se as nuvens estivessem se juntando em uma conspiração. As luzes da casa começaram a piscar, sombras dançavam nas paredes, como se quisessem escapar de outro mundo. Aquela casa que havia sido um lar, agora se tornava um labirinto de ecos e suspiros. Os vizinhos começaram a evitá-la, sussurrando entre si como se tivessem medo dos segredos que podiam ser revelados. Ana se sentia cada vez mais isolada, como se a casa estivesse sugando sua essência. Aqueles que uma vez foram amigos, agora viravam as costas para ela, e a sensação de ser observada a seguia onde quer que fosse. E foi então que em uma noite abafada, ela ouviu a voz de seu avô sussurrando seu nome, levando-a a uma foto antiga na sala. O olhar dele parecia fixo em algo além de sua compreensão, e a ansiedade tomou conta dela como um gás sufocante. O coração disparava, e um pressentimento de tragédia envolvia seus pensamentos. Ana estava à beira de descobrir os segredos que a fazenda guardava. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: quem, ou que realmente a observava das sombras? A tensão estava no ar, e a verdade da família podia ser mais aterrorizante do que qualquer fantasma do passado. Ana fechou os olhos por um momento, buscando forças na escuridão. A voz do avô parecia ecoar, mas não estava sozinha. Outras vozes pequenas e distantes começavam a se entrelaçar, formando um coro angustiante. No fundo do celeiro o baú aguardava como um monstro adormecido. O desejo de abrir aquele objeto estava quase à altura de sua curiosidade e medo. Ela hesitou. Sussurros, murmúrios de advertência, atualmente indistintos, envolviam suas orelhas. Falava-se de perdas, de almas vagantes que nunca deixaram a fazenda. Ana lembrou-se de histórias contadas em noites de tempestade, quando sua avó se recusava a dormir antes que todos os sinais de malignidade passassem. A fazenda, pensava, parecia ter vida própria, uma presença malévola que se alimentava do pavor dos que a habitavam. Aproximando-se do baú, a luz da lua filtrava-se pelas rachaduras, iluminando a madeira envelhecida que exalava um odor de mofo. Ana estendeu as mãos, sentindo a textura áspera entre os dedos. Desperte, a história deve ser contada. Sussurrou um vento gelado que a fez arrepiar. Ela puxou a tranca enferrujada. O som do metal raspando contra o baú foi como um grito em um silêncio opressivo. Com o esforço final levantou a tampa. O interior estava envolto em escuridão, mas assim que seus olhos se ajustaram, ela viu o que parecia uma coleção de diferentes objetos, cartas amareladas, fotografias através de décadas perdidas, e um diário desgastado que parecia prometer segredos curados pelo tempo. O calor do medo passou por seu corpo, mas um impulso irresistível a fez buscar o diário primeiro. Suas mãos tremiam à medida que as páginas se desdobravam. A caligrafia era apressada, cheia de rabiscos e manchas que o tempo não havia apagado. À medida que lia, seu coração disparava. A história ali contada era de dor e arrependimento,
e cada palavra que encarava conectava-a mais fundo aquele manto de desespero que cobria a família. Os que se foram não descansam, eles vigiam. Um trecho dizia e a cada linha, Ana não sabia se sentia mais atraída ou repelida por aquelas revelações. Fotografias de rostos conhecidos, mas que eram estranhamente diferentes, refletiam na luz fraca. Uma sensação de que aqueles olhos antigos olhavam diretamente para ela a fez sentir claustrofobia. Quando olhou ao redor, o celeiro, antes silente, agora parecia vivo. As paredes pulsavam. Algo estava se movendo ao fundo, sombras se agitando como se estivessem tentando se libertar de uma prisão. O sussurro das vozes ficou mais intenso, um chamado que não podia ignorar. Devemos contar. Devemos. Ela estava prestes a colocar o diário de volta quando ouviu um rangido distinto atrás de si. Virando-se, Ana viu uma forma indistinta na penumbra, um contorno que se moldava num espectro humano, barba longa e olhar profundo. O coração dela parou. Era ele seu avô. Não posso. Ninguém deve. A voz dele era um lamento e conforme falava, o ar parecia pesar ao seu redor. Ana crispou-se, a incapacidade de entender o que estava acontecendo lhe causava dor. O que ele queria dizer? Que segredos estavam enterrados com a família, e que desenterrá-los poderia ser sua condenação? Ajude-me. E quase como um comando, a forma de seu avô desapareceu na sombra, deixando só o eco das palavras. Ana estava assustada e confusa. Mera ilusão ou mensagem desesperada? Quando pensou em fugir, uma sensação grudenta a segurou no lugar. O que ela tinha que descobrir? Os olhos da janela da casa a observavam. Os vizinhos, agora, eram figuras sinistras, espreitando. Uma sombra misteriosa a chamava, e o desejo de desvendar completamente a história era mais forte. Mas antes que pudesse decidir, um grito ecoou da casa. O que foi isso? Pensou. Seu próximo passo poderia levá-la a uma verdade que rasgaria seu ser. O que mais poderia se revelar, ou qual mais maldição aguardava à espreita entre aquelas paredes? Chegou a hora de descobrir se os ecos do passado eram de fato sua herança, ou sua condenação. Ana não hesitou mais. O grito que se destacou na noite a fez sentir como se a vida estivesse sendo drenada lentamente de seu corpo. Algo havia sido acordado, uma energia ancestral reverberava pelo celeiro. Com o diário em mãos, ela sentiu que um peso imenso se apoiava em seus ombros. O que quer que a sua família tivesse escondido, agora clamava para ser libertado. O coro de vozes tornou-se mais claro, cada um com um fragmento de uma história obscura. A verdade é um fardo. Sussurrava uma voz calmamente, enquanto outra gritava, eles gritam por justiça. Ana sentiu seu estômago revirar. Qualquer esperança de escapar daquele terror começava a se esvair. O baú, que momentos antes parecia apenas um objeto, agora parecia pulsar com uma vida própria. Olhos parecidos com os de seu avô surgiram em sua memória, misturados a rostos de pessoas que ela nunca conhecera, mas sentia que eram familiares. Eles a observavam se aproximar do passado, tentando pôr em ordem um legado de dor. Se você não fizer isso, Ana, tudo estará perdido, murmurou a voz de seu avô, enquanto sombras dançavam ao seu redor. Uma nova onda de coragem se formou dentro dela. Se era a verdade que procurava, então precisaria encarar o desconhecido. Com um movimento rápido, Ana buscou outra carta no fundo do baú. As palavras desbotadas revelaram uma história de segredos familiares e pactos sinistros, algo que seus pais sempre evitaram discutir. O que poderia ser tão horrível que precisava ser escondido até mesmo dos mais próximos? Os que partiram não descansam, repetia a frase como um mantra que ecoava em sua mente. Uma mensagem estava se formando, um aviso que parecia gravar seu significado nas paredes do celeiro. A atmosfera, antes carregada de curiosidade, agora cutucava seu instinto básico de sobrevivência, como um alerta constante que pisca em uma tela escura. E foi nessa fração de segundo que outro grito cortou a noite, mais intenso e desesperado que o primeiro. O som provinha da casa, mas não era só o grito, havia algo mais. O choro de uma criança? Ana não podia acreditar. Quem poderia estar na fazenda no meio da noite? Com o coração na garganta, ela girou os calcanhares e começou a correr em direção à casa. O diário ainda em mãos. A escuridão parecia se estender e se contrair à sua volta. Cada passo que dava parecia levar horas, um retrato de cada momento em que ela hesitou antes. A porta da casa estava entreaberta, rangendo com um som de aviso. Assim que cruzou o limiar, uma corrente de ar frio a atingiu, como se algo dentro estivesse esperando por sua chegada. Dentro, o ambiente estava em desordem. Cadeiras tombadas, copos quebrados, como se uma tempestade tivesse passado por ali.
Mas o que mais a intrigava era o eco persistente do choro que agora mudará, um pedido angustiado e desolado pelo amor perdido. Ana avançou pelo corredor, seus pés deslizando sobre poeira densa e anos de abandono. Conforme se aproximava do quarto da frente, a luz da janela iluminou uma figura familiar, mas irreconhecível. Entre luz e sombra, ela viu uma criança pequena, com cabelos escuros e olhos brilhantes. Seu próprio reflexo, mas em outra época, outra vida. Ajude-me. Eu não consigo. A criança suplicava, e Ana se sentiu presa entre a vontade de consolá-la e o medo do que poderia acontecer em seguida. O que havia entre elas? Qual era esse elo que desafiava a linha do tempo? Ana estava prestes a dar um passo adiante, quando a porta se fechou com um estrondo atrás dela. O ambiente ao redor começou a tremer, e o ar ficou denso, ameaçador. Ecoando nas paredes, uma voz conhecida sussurrou: ainda não é a hora. Ela estava prestes a descobrir se a criança era uma missionária do passado ou uma armadilha do futuro. O que aconteceria se ela cruzasse o caminho do que estava por trás da porta que agora a isolava? Muito havia sido sacrificado, e o caos apenas começava. Ana sentiu uma pressão como se o mundo estivesse fechando ao seu redor. O tremor da casa aumentou, e as sombras dançavam freneticamente nas paredes, como se estivessem se preparando para engolir tudo em seu caminho. O grito da criança ecoava em sua mente, repetindo-se sem parar, e ela não sabia se deveria avançar ou recuar. O ar estava pesado, cada respiração era um esforço. A figura da criança, refletida entre luz e escuridão, parecia cada vez mais real. Seus olhos brilhantes a penetravam, implorando por ajuda. Eu não consigo sair. Eles não me deixam. A voz soou misturada com o lamento das paredes, e o som de um arranhão profundo atrás dela a fez congelar. Algo estava se movendo nas sombras, algo que não devia estar ali. Não, pare! Ana gritou já sem saber se falava com a criança ou com a entidade que se aproximava. Ela se virou rapidamente, as mãos suando, procurando qualquer pista na escuridão. O que poderia estar ali? Uma herança de dor? Um espírito vingativo? A casa agora parecia viva, pulsando com a intenção de manifestar seus segredos mais sombrios. A porta atrás dela se fechou, mas não havia mais espaço para recuar. Ana se lembrou do diário, um peso que parecia se intensificar em suas mãos. As cartas rabiscadas eram a chave, a única forma de desvendar a verdade sobre sua família e as calamidades que ali aconteceram. Mas a cada instante que passava, o ambiente à sua volta tornava-se um labirinto de desespero. Escreva. Precisamos de você. A criança insistiu, seu tom agora misturando-se com ecos sombrios, quase como se estivesse sendo arrastada para longe. Ana sentiu uma nova onda de pânico invadir seu coração. O espaço já não era seu. Todos ali no elevador de tempos pareciam estar em uma luta entre o que ela era e o que deveria se tornar. Com um impulso desesperado, ela se aproximou da criança. O que você quer de mim? Como posso ajudá-la? Os olhos fundos da pequena pareciam penetrá-la, como se tentassem lhe transmitir uma verdade oculta. A verdade. A única forma de me libertar é revelar o que existe oculto. O chão abaixo começou a tremer ainda mais, como se os fundamentos da própria casa quisessem se despedaçar. Ana mal conseguia manter o equilíbrio. Em um afastar das sombras, uma figura mais alta surgiu ao fundo, com uma silhueta indistinta que assombrava cada um de seus passos. Era algo que ela não deveria ver, mas não conseguia evitar. Você resolveu enfrentar o que não se pode, murmurou a entidade, quase uma música aterrorizante. O som desse ser reverberava em suas entranhas. O que era aquilo? O eco dos segredos há muito enterrados tornava-se palpável. Não, eu só quero ajudar. Ana gritou, a voz trêmula, sentindo que aquele momento poderia marcar seu destino. Mas não havia respeito à sua súplica, apenas uma ascensão de risadas cruéis e um choro ecoando de muitas vozes. Parecia um clamor, uma onda de dor coletiva que subia em um crescendo insuportável. Ana olhou para a criança, que agora estava piscando de uma forma que desafiava a lógica do tempo. Escreva. O pedido se tornou um grito, fazendo a criança desaparecer em meio às sombras. A luz da janela piscou enquanto ela perdia a criança de vista, como se a esperança tivesse sido sugada para longe. O que agora restava? A revelação estava à frente, mas a linha que separava vida e morte tornava-se cada vez mais tênue. O ambiente se contorcia como se os próprios rostos da sua família estivessem se aglomerando e cercando-a. De repente uma nova voz surgiu, ardente e clara como uma verdade esquecida. Só entenderás quando o último vínculo for rompido. O terror agora era palpável. E antes que Ana pudesse processar a mensagem, o chão sob ela cedeu, levando-a em um vórtice de trevas. Lá embaixo, o que a aguardava? Uma revelação, uma condenação ou algo ainda mais maligno?
Ana lutava contra o desespero, seu corpo sendo puxado para outro lugar, e toneladas de perguntas encheram sua mente. O que seria rompido? E principalmente, será que tinha tempo para descobrir? Ana sentiu uma queda interminável. O vórtice a girava, puxando o ar para as profundezas de uma escuridão opressiva. Seu coração pulsava em desespero, e a sensação de ser engolida por algo muito maior que ela a deixava sem fôlego. O lamento da criança ecoava em sua mente, cada grito mais distante do que o anterior. Finalmente o chão a recebeu de volta, mas não era um chão familiar. Era gelado e úmido como uma sepultura. Ana tentou se levantar, suas mãos tremendo ao tocar a superfície irregular. Em volta dela, sombras se moviam, e uma neblina espessa encobria o que poderia ser uma sala, um porão ou talvez um corredor. A verdade, a voz infantil sussurrou do fundo da neblina, agora mais próxima. Está perto, mas você precisa encontrar. Ana olhou em volta, o medo a paralisando. As paredes estavam cobertas de algo que parecia ser mofo, mas quando a luz fraca iluminou, ela viu que eram rostos em desespero, contorcidos em agonia. A casa tinha se alimentado de sofrimento, e agora, mesmo os mortos clamavam por ajuda. O pânico crescia em seu peito, mas ela precisava se mover. Tomou coragem e começou a explorar o espaço claustrofóbico. Ao longo das paredes, sentiu texturas estranhas que pareciam pulsações, como se as histórias ali contadas estivessem presas, esperando para serem libertadas. Então, um estalo ecoou, e a luz começou a piscar em resposta. As sombras aumentaram, e Ana percebeu que algo mais estava ali com ela. Não me deixe aqui. Uma voz aguda, mais próxima e mais desesperada do que a anterior, fez Ana se congelar. Ela se virou, um frio atravessando sua espinha. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e olhos perdidos, refletindo a mesma dor que os rostos nas paredes. Você não pertence a este lugar. Saia antes que seja tarde. Ana estava dividida entre a necessidade de correr e a urgência em salvar aquela alma aprisionada. Mas como? Sua voz saiu trêmula. O que eu preciso fazer? Ao escrever a verdade, você quebrará o ciclo. Mas tome cuidado, alguns segredos são guardados por aqueles que são mais poderosos do que você imagina. Ao dizer isso, a mulher se esvaiu na névoa, deixando apenas um sussurro que reverberava. Escreva. A criança apareceu novamente diante dela, tão real quanto antes, mas agora com uma expressão de impotência. Rápido, Ana. Eles vêm. E de repente uma série de vozes começou a se elevar do fundo da sala. Era uma mistura aterrorizante de lamentos e risadas, como se a casa tivesse despertado algo que deveria permanecer adormecido. Ana encolheu-se, lembrando do diário ainda em sua mão. Ela se apressou para abrir o caderno, o impulso crescente a guiando, e começou a escrever. Palavras surgiam como se fossem ditadas por outra entidade, um fluxo contínuo e frenético. O que você escreveu? A criança indagou apressada, a luz em suas pupilas agora estava quase extinta. Estou apenas começando, Ana respondeu, sentindo o suor escorrendo por sua testa enquanto continuava a escrever. A cada letra, ela sentia que algo dentro dela se desenrolava, um peso se elevando mas a pressão aumentava. Vozeiros distantes se tornaram gritos ensurdecedores. Cada palavra escrita parecia atrair a força obscura da casa. Era sua própria história que se revelava, e com isso, sombras começaram a se aglomerar ao seu redor. Não deixem que ela saia. Quebre-a. Ana parou por um instante, o medo invadindo-a novamente. Ela não sabia se estava pronta para encarar a verdade. A casa estava se agitando, como se estivesse se preparando para atacar. Você precisa escolher, Ana. O tempo está acabando. A criança gritou, seu corpo começando a desaparecer mais uma vez nas sombras. A verdade ou a morte? A escolha é sua. E com isso, o chão começou a tremer novamente, as almas retorcidas ao redor dela gritando. Ana tinha que decidir. O que era mais aterrorizante? Permanecer na ignorância ou enfrentar o que estava oculto? Qual será sua escolha? A voz ressoou em sua mente enquanto a pressão aumentava dramática e ameaçadoramente. Ana olhou para as palavras ainda inacabadas no diário. Respirando fundo, sabendo que o próximo passo poderia ser a sua última chance de descobrir o legado que a aguardava. O coração de Ana batia acelerado. As sombras dançavam em volta dela, como monstros famintos à espreita. A pressão que a casa exercia sobre seu corpo a fazia sentir-se como se estivesse sendo comprimida. A cada palavra que escrevia, a neblina parecia se agitar, os rostos nas paredes gritando e se contorcendo em agonia ainda maior. Escreva a verdade, ecoava a voz da mulher perdida, unida aos lamentos da criança. Mas que verdade era essa? O que havia sido guardado por tanto tempo? Ana sentia que a resposta estava a poucos passos,
mas o medo a paralisava. Ela olhou novamente para o diário, o papel amarelado e suas páginas famintas por história. Com as mãos tremendo, começou a escrever novamente. Era uma vez uma família que, mas uma onda de desespero a fez parar. No fundo, ela sabia que a história não poderia ser assim simples. A história verdadeira estava entrelaçada com os gritos das almas torturadas. E de repente, a neblina ao seu redor começou a se desprender. Uma figura metade sob a luz e metade mergulhada na escuridão surgiu diante dela. Era um homem de cara marcada, com olhos que pareciam capazes de ver através da própria alma. Você está jogando com fogo, menina. Não sabe do que está falando. Ana gelou. Quem é você? A voz dela saiu como um sussurro, quase perdida entre os lamentos. Sou a sombra do que foi esquecido. E você, por sua vez, pode ser a porta para a libertação ou o presídio das almas. Ele se aproximou, e o ar ao redor dela parecia esquentar. A verdade não é algo que pode ser escrito impunemente. O que você vai trazer à tona pode consumir não apenas você, mas todos ao seu redor. Ana sentiu um medo opressivo envolvendo-a como uma corrente. Mas se eu não escrever, o que acontecerá com eles? Com você? Se você não se levantar contra isso, eles permanecerão aqui para sempre. Você teme o que a verdade pode causar, mas a sua escolha é entre continuar no silêncio ou libertar-se e libertar aqueles que sofreram. A cada palavra que ele pronunciava, Ana sentia o peso dessa escolha ameaçando transbordar. Os sussurros se tornaram mais insistentes, quase ensurdecedores. Ana olhou para as paredes, os rostos clamando agora não apenas por ajuda, mas por evidência. Elas precisavam ser contadas. Precisavam gritar. Ela soltou um grito abafado, o desejo de liberdade dela e deles crescendo em um só. A verdade aflorava em sua mente. Então eu escrevo, exclamou, e num impulso desesperado, começou a colocar as palavras no papel com fervor. Aos poucos, a casa tremeu como se estivesse respondendo à sua determinação, um eco reverberante respondendo à sua coragem. As sombras começaram a se aglomerar em resposta à sua escrita, ora se afastando, ora avançando como se estivessem lutando contra algo que havia sido selado. Naquele instante, o homem da sombra sorriu de forma enigmática. Exatamente isso, mas esteja ciente, a lei do que pode ser revelado é ameaçadora. Algumas verdades são melhores empoeiradas. Ele desapareceu na neblina. Ana sentiu o ar mudar ao seu redor. Algo se agitou, uma força que a puxava, como se a casa desejasse engoli-la. As almas ao seu redor gritaram em uníssono, sua dor crescendo junto com o poder que Ana estava convocando. Escreva a verdade ou pague pelo que não sabe. A voz da mulher ressoou novamente em sua mente, e Ana percebeu que o tempo estava se esgotando. Quando olhou para o diário, as palavras que surgiam começaram a se distorcer, como se fossem escritas por mão desconhecida. Devagar, ela compreendeu a terrível verdade. Ao desvendar uma história, sua vida estava entrelaçada com a casa e suas almas. O que você quer de mim? A pergunta deixou seus lábios como um grito desesperado em meio ao alvoroço. Mas a resposta não veio. Somente o silêncio, até que uma nova voz, mais profunda, começou a ecoar. Você não é a única em busca de liberdade, Ana. Outros esperam por você e eles não têm intenções amistosas. O mundo ao redor dela virou um turbilhão, e a câmara de sombras parecia se assentar, prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. Quem está à espreita? Ana gritou, enquanto uma nova escuridão começava a se formar, carregada de incertezas e promessas macabras. Ana sentiu uma onda de pavor enquanto tentava decifrar a nova voz que ressoava nas sombras. O ambiente parecia se estreitar ao seu redor, cada vez mais opressivo, colocando pressão em seus pulmões. A casa que até então lhe parecia apenas antiga, agora se revelava como uma criatura viva, cheia de segredos e horrores. As sombras se aglomeravam, formando figuras indistintas, quase humanas, mas marcadas por uma maldição que as tornava irreconhecíveis. Em meio à penumbra, elas começaram a se mover, se aproximando lentamente de Ana. Quem está aí? Ela gritou, sua voz ecoando como um lamento sem resposta. Um dos rostos nas paredes se destacou, contorcendo-se em agonia. Os olhos, antes vazios, brilhavam com uma intensidade assustadora. Ajude-nos, somos as almas penadas que você ignora. A verdade que você busca é nossa única esperança. A figura parecia tão real, tão desesperada, que Ana quase sentiu vontade de tocar a parede para confortá-la. Mas a intuição lhe dizia que isso era um erro. Ana voltou a olhar para o diário. As letras agora tremiam como se estivessem vivas, e podiam quase passar uma mensagem diferente da que antes ela vislumbrava. Era como se a casa estivesse tentando reescrever a história que estava prestes a contar. Não, você não vai me controlar. Ela gritou, mas a voz dela parecia se perder no tumulto.
Você está tão perto, Ana. Escreva. Ecoou a voz do homem da sombra, ressurgindo em meio à confusão. Mas tenha cuidado. Através de cada palavra, você desbloqueia a porta para o inimaginável neste momento. As almas começavam a se agitar ainda mais, os sussurros aumentando em volume, como uma tempestade crescendo dentro da casa. Ana agarrou o diário, seus dedos tremendo enquanto tentava ordenar as ideias na mente. Escreva sobre o que aconteceu aqui, sobre o que a família escondeu. A mulher perdida que havia falado antes, agora parecia mais forte, mais presente, como se a energia dela estivesse sendo transferida para Ana. Algo lhe dizia que aquelas palavras poderiam ser a chave para tudo. Ana lutou contra o medo crescente e começou a notar uma sensação estranha de clareza. Era uma vez uma família que, enquanto escrevia, as sombras ao seu redor parecia recuar, como se respeitassem aquela bravura. No entanto, havia um preço. De repente, uma risada baixa e cruel fez Ana se arrepiar. Esperamos ansiosamente, Ana, esperamos que você escolha a verdade, mas a verdade pode ser mais sombria do que você imagina. A voz soava como uma sinfonia macabra, envolvendo as paredes com ecos de promessas não cumpridas. As sombras se agitaram de novo, e então o diário começou a queimar em sua mão. Não em chamas, mas num brilho negro, pulsando com uma energia maligna. Ana largou, mas as palavras estavam gravadas em sua mente. O chão sob seus pés vibrou, e ela percebeu que a casa não a deixaria escapar facilmente. Você está comprometida, Ana. Não é apenas a porta das almas que você abrirá, mas também sua própria condenação. A voz sussurrou novamente, cada sílaba carregada de um terror sublime. Ana olhou para trás, e ao longe viu algo se aproximar das sombras, um grupo de figuras distorcidas, com rostos que pareciam sair de suas piores pesadelos. Seus olhos estavam fixos nela, carregados de dor e raiva. Não! Ana gritou enquanto sentia a presença deles avançar. Era uma corrida contra o tempo. As histórias não eram apenas de uma família, mas de uma rede de almas vinculadas na dor. E no imediato silêncio que se seguiu, Ana finalmente percebeu. Para libertá-los, teria que se sacrificar. E a escolha que ela tomasse poderia não apenas libertar os outros, mas condená-la à própria escuridão da casa. Os rostos distorcidos agora pareciam mais próximos, e Ana voltou-se para o diário uma última vez. Que verdade vou revelar? Murmurou enquanto a escuridão começava a se apoderar de sua visão. Mas uma pergunta a inquietou: e se a verdade não for suficiente? A escuridão envolveu Ana como um manto pesado, e a sensação de sufocamento era quase insuportável. As figuras distorcidas se moviam com uma lenta, porém inexorável, determinação, suas sombras dançando pela parede como se fossem membros de uma súplica macabra. Ela fechou os olhos por um instante, tentando organizar seus pensamentos, mas a mágica horrenda da casa a puxava para dentro de um turbilhão de desespero. O diário, agora a uns bons passos de distância, pulsava com um brilho contrário ao que conhecia. Ele pode conter a chave, pensou, mas uma voz interna questionava: e se a chave abrir um abismo? As almas clamavam por socorro, mas o que Ana poderia realmente fazer por elas? Eram elas as que deviam ser salvas, ou era ela a verdadeira prisioneira? Com um grito, Ana se lançou em direção ao diário, determinados olhos sombras a seguindo, como abutres prontos para seu momento. Cada passo parecia pesando toneladas, causando um eco agudo nas paredes empoeiradas. Ela não fez questão de olhar os rostos distorcidos, sentia como se a mera visão deles pudesse encarrilhar seu destino de forma irreversível. Escreva, repetia a voz, agora mais forte, como se fluísse de dentro da casa. Enquanto se abaixava para pegar o diário, a intenção de escrever queimava como uma chama em sua mente. A necessidade de entender o que havia ocorrido ali se tornava tão poderosa quanto o medo em seu coração. No fundo de sua alma, Ana sentia uma escolha se formar. Preciso saber. Sussurrou a si mesma enquanto a escuridão parecia intensificar-se. Tudo estava perdido. As almas sentiam seu desespero e se uniam em um canto que reverberava tristeza e raiva. Era como ouvir uma canção fúnebre no ritmo de seu próprio coração. Ela abriu o diário e começou a escrever freneticamente. Era uma vez uma família que, mas as palavras passaram a fluir de seu próprio ser, como se a casa houvesse tomado controle sobre sua mão, sussurrando mentiras e verdades distorcidas ao pé do ouvido. Que escondeu segredos terríveis para que as almas não se revelassem instantaneamente. Os rostos nas paredes começaram a gritar. Um eco ensurdecedor tomou conta do aposento. Ana ergueu o olhar e viu uma cena aterradora. As figuras que antes eram sombras se desvaneceram, e uma imagem nítida apareceu. A família que morara ali, todos com rostos ocultos pelas trevas. Mas o que saltava à vista era a expressão de culpa e dor. A casa começava a tremer,
como se o ato de revelar suas verdades fosse uma agressão. As vozes se tornaram uma cacofonia, cada lamento enchendo o ar com uma pressão opressora. Pare! Não! Ana gritou, mas a sua própria voz parecia não passar do eco da casa. Liberte-nos! A verdade, Ana! A verdade! Apressavam-se as almas, uma necessidade crescente inebriando sua mente. Ela sabia que a resposta estava se formando, mas o que era real e o que era engano? E então, ela lembrou-se dos relatos que tivera com sua avó, os contos sobre o passado daquelas terras, os 13 relatos amaldiçoados. As palmas de suas mãos suavam, e isso trouxe uma nova onda de pavor. Será que, para libertá-los, ela teria que reviver cada um deles? Ana suspirou fundo, a tensão criava uma barreira ao seu redor. Teria que enfrentar não apenas as almas, mas a própria história da família marcada por tragédias. O diário brilhava ainda mais intensamente enquanto ela pensava nessas histórias que gelavam a alma. Uma escolha se apresentava. E a cada segundo as sombras pareciam se intensificar, pressionando-a a decidir. É isso. Vou contar, dissera Ana com voz firme, embora seu coração estivesse acelerado em um pânico ensurdecedor. Mas seria suficiente. Antes que pudesse prever, o chão sob seus pés ficou mais instável, e a luz do diário explodiu num brilho ofuscante. As almas começaram a se levantar, cercando-a em um redemoinho de desespero e esperança. Liberta-nos, Ana! A casa rangia como se em resposta à sua decisão. O que mais poderia estar à espreita nas sombras? E a pergunta em sua mente cresceu como um eco, quando a verdade finalmente viera à tona. Será que ela trará liberdade ou uma nova maldição? O diário pulsava intensamente nas mãos de Ana, seu brilho quase a cegando. As almas a cercavam, uma tempestade de rostos distorcidos que combinavam medo e esperança. Escreva, Ana. As histórias têm que ser contadas. A pressão em seu peito aumentava, cada grito das almas parecia cortar seu coração como facas afiadas. Ana não sabia por onde começar. 13 relatos, 13 histórias, uma por uma. Ela respirou fundo, tentando se lembrar de cada palavra que ouvirá da avó. E naquele momento sua mente se encheu de imagens. Um incêndio devastador, uma traição, uma criança perdida na mata. Os detalhes começaram a surgir, entrelaçados com a dor e a culpa pulsante das almas. Comece pelo primeiro, o incêndio naquela noite fatídica. Uma das almas gritou, sua voz rasgada e cheia de desespero. Ana fechou os olhos, imersa na memória. O calor, o cheiro de fumaça, as labaredas consumindo rapidinho tudo ao redor. Ela começou a escrever, as palavras saindo em um fluxo frenético. Era uma vez uma noite comum, até que incêndios irromperam, engolindo a casa da família Almeida. Logo, uma sensação familiar percorreu seu corpo, o calor do incêndio. Ana abriu os olhos e viu chamas dançando entre as sombras, torturantes, como se o passado estivesse se manifestando. As almas gritavam, o eco da dor a cercava. Contou, contou. Uma euforia assimétrica se espalhou entre elas. A cada palavra que escrevia, uma nova história se desdobrava. Cada relato continha uma centelha de poder, mas com um preço. A casa tremia, refletindo a brutalidade das experiências que haviam moldado a família. Um assassinato. Um pacto sombrio. Traição entre irmãos. Ela escrevia como se sua vida dependesse disso, mas também como uma marionete nas mãos de forças além de seu controle. Os relatos iam se entrelaçando, criando uma tapeçaria de horror e angústia. Em areia de imagens vívidas, Ana sentia o peso das escolhas feitas por aquelas almas, refletidas nas suas próprias decisões. Eu não posso parar, murmurou, já perdida em uma voragem de história, mas cada palavra parecia extrair uma parte de sua própria essência. Então, ao chegar ao 10º relato, algo inesperado aconteceu. Uma sombra distinta se destacou entre as almas, a figura mais imponente e aterrorizante, com um rosto que ela jamais poderia esquecer. Era a versão distorcida de sua avó, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e tristeza. Você deve saber, Ana. A verdade não é tudo. Há segredos que devem permanecer assim. Uma onda de pânico invadiu Ana. Não. Você disse que eu precisava libertá-las. Que eu deveria contar a história delas. Sua voz ecoou, mas a resposta da sombra foi um sussurro gelado. Algumas verdades são mais pesadas do que a própria condenação. O chão sob seus pés começou a rachar, exalando uma fumaça negra que se enrolava em torno de suas pernas como serpentes. O diário começou a queimar nas suas mãos, as páginas encolhendo em chamas. Cuidado, Ana! Você pode acabar selando seu próprio destino. Os gritos das almas aumentaram em desespero. Ana sentiu o pânico crescer, as almas a pressionavam, tentando arrastá-la para os abismos. É a sua vida ou a delas, sussurrou a voz de sua avó, ecoando em sua mente como um alerta sombrio.
O diário pulsava mais forte, um último grito de socorro. Ana tinha que decidir. Se continuasse, poderia libertá-las, mas a que custo? Seria capaz de suportar os segredos que flutuavam nas sombras, prontos para sufocá-la? O terror invadiu seu coração. E agora? O que devo fazer? Sua mente girava enquanto o chão se abalava, as almas clamando por um destino incerto. Quando ela se preparava para tomar sua decisão, uma nova revelação surgiu na escuridão. A verdade que você não conhece mudará tudo. Eletrocutada por essa frase, Ana sentiu o gelo descer pela espinha. Que verdade permanecia oculta? Que segredos a casa ainda guardava dentre aquelas 13 histórias? Ana estava em um turbilhão, a pressão da casa aumentando a cada instante. Ela sabia que precisava escolher. O diário em suas mãos queimava, pulsava com conteúdo que tinha o poder de libertá-la ou aprisioná-la para sempre. As almas clamavam em um clamor agonizante, suas expressões refletindo a dor intensa de séculos de sofrimento. Ela quis gritar, mas as palavras morreram em sua garganta. Eu só quero ajudar. A voz dela, desgastada pelos eventos grotescos, ecoou em meio ao desespero. O olhar de sua avó, agora uma sombra distorcida, a ameaçava. Se você continuar, talvez não haja retorno. A atmosfera ao redor já não era de liberdade, mas de maldição, um prenúncio de que a verdade poderia ser mais aterradora do que qualquer um dos segredos que já havia descoberto. O que você não sabe pode ser sua ruína, sussurrou a voz da sombra como um aviso. Ana fechou os olhos, tentando bloquear as visões fantasmagóricas que a cercavam, e se lembrou do que sua avó costumava dizer, que alguns segredos eram como veneno, e seu custo poderia ser a alma ao vendê-los. A sensação de aflição aumentou no peito, sua mente repleta de perguntas sem respostas. Preciso saber. A decisão foi rápida. Com um movimento brusco, Ana ergueu o diário novamente. Com a caneta acesa em sua mão, ela começou a digitar freneticamente. A verdade não é apenas um fardo, mas o caminho para a libertação, pensou. Cada palavra que surgia parecia tocar as almas ao redor, criando ondas de energia que pulsavam entre o espaço e o tempo. Os relatos se desenrolavam como filmes diante de seus olhos, os incêndios, as traições. Cada capítulo era como um ecossistema transbordando de emoções. E havia 13 histórias, cada uma guardada por espíritos que desejaram a liberdade. Mas a que preço? À medida que Ana escrevia, o chão da casa tremia. Ela viu rostos familiares se materializando na neblina, antigos membros de sua família dançando em um balé macabro entre a vida e a morte. Eles eram espectros de dores antigas, e sua expressão implorava por ajuda. Ajude-nos, Ana. A demanda ecoou, se infiltrando na essência do que ela estava escrevendo. Conforme chegava ao 13º relato, uma nova presença se destacou. Era uma figura imponente, não mais uma sombra, mas um ser feito de dor e raiva. A voz soava profunda, esvoaçando como um lamento. Você ousa abrir a porta do que foi esquecido? O que ainda não tem coragem de descobrir? Ana sabia que o que estava prestes a revelar poderia desatar uma tempestade ainda mais devastadora. Sua mente girava. Se não revelar, ficarão eternamente aprisionadas. A luta entre o desejo de proteger e a urgência de libertar a envolvia como um manto sufocante. Decidida, Ana gritou. Sim, eu vou contar tudo. E assim, as últimas palavras começaram a fluir. Ela não escrevia mais apenas uma história, estava narrando uma crônica de dor coletiva. Os relatos finalmente se entrelaçaram, formando um único grito: libertem-nos. Nesse instante, a casa explodiu em uma erupção de luz e som. As paredes da fazenda começaram a se desmoronar, liberando as almas que estavam aprisionadas por tanto tempo. Ouvia-se um coro de agradecimento e desespero misturados. Uma sinfonia aterradora que anunciava a libertação. A sombra da avó deslizou ao lado dela, agora mais clara. Você escolheu, minha neta. A verdade pode ser dorosa, mas é a única a iluminar os caminhos. Ana respirou profundamente, sentindo a dor e o peso do segredo se dissiparem como fumaça ao vento. As figuras que antes eram distorcidas agora brilhavam, suas expressões gratas refletindo um alívio que nunca tinham conhecido. Quando o último espírito se libertou, um silêncio respeitoso invadiu a casa, antes cheia de clamor. Ana encarou as paredes desmoronando e absorveu tudo com a alma aliviada, agora consciente de que a verdade tinha o poder de curar aqueles que tinham sido esquecidos. Por outro lado, o diário estava se desintegrando em cinzas, mas Ana não se importava. O que havia sido revelado quedou-se como um registro de seu encontro com o passado, um testemunho de ligações e dores antiguíssimas que não homenageariam menos que sua verdade. Enquanto as primeiras luzes da manhã se filtravam através do que restava da fazenda, Ana deu um passo em direção à sua nova vida.
A escuridão ainda pairava ao seu redor, mas agora havia uma luz que iluminava o caminho à sua frente. A vida ainda trazia seus próprios horrores, mas também trazia espero. As almas estavam livres e os segredos foram finalmente contados. A história de sua família não se encerrará nas 13 maldições. Em vez disso, tornará-se um testemunho de amor, perda e, acima de tudo, da coragem de enfrentar a escuridão. Seria sempre um peso, mas um peso que vale a pena carregar. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, isso ajuda muito. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal por meio dessas ações.